Fala, escolhido, tudo bem? Como é que você tá? Eu vou estar te explicando comportamentos práticos que você pode fazer para que você tenha resultado nas próximas 2 semanas. São comportamentos que definitivamente mudaram a minha vida e se você adaptar, vai mudar a sua também. Vai ser uma mudança tão rápida que vai ser algo assustador. As pessoas vão olhar para você e vão pensar o seguinte: como é que o fulano, como é que essa pessoa tava de um jeito e agora tá de outro tão rápido? Como é que ela tá tendo resultado tão rápido? Como é que ele tá tendo resultado tão incríveis assim? O que essa pessoa tá fazendo? Você vai explicar pra ela e a pessoa vai ficar nessa corrente infinita. Então, escuta o que eu tô te falando, porque isso é algo muito, muito, muito valioso. Eu diria que toda pessoa deveria fazer isso. Então, se você tá aqui, você quer aprender isso? Antes de tudo, curte esse vídeo e se inscreve. É muito importante ter você aqui comigo. Por quê? Porque eu te ensino conteúdos todos os dias, conteúdos de valor, direto ao ponto, sem ficar enrolando, conteúdos práticos. Então vamos direto para o conteúdo? Eu diria que com certeza o melhor comportamento que eu comecei a ter é sobre o banho gelado. Existem vários estudos sobre o banho gelado, mas explicando exatamente o que aconteceu comigo foi: primeira coisa, durante o nosso dia, tudo que a gente faz, existe uma batalha que fica bem aqui na nossa mente. Essa batalha define muito a nossa performance, do quanto que a gente vai ganhar e o quanto que a gente vai perder. Por exemplo, imagina um corredor. Um corredor, ele quer fazer 10 quilômetros. Imagina que você quer fazer 10 quilômetros. Você é um corredor, você quer fazer 10 quilômetros. E aí você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, já começa a pesar um pouquinho. Aí você começa a sentir um pouco o tornozelo, começa a sentir o gás, a respiração começa a ficar muito rápida. E aí você vai, daqui a pouco você está no 8º quilômetro. Aí no 8º quilômetro, o tornozelo já era, tá doendo demais. Sua respiração tá pesada, você tá respirando mal, você já tá pesado. E aí você chega no 9º quilômetro. No 9º quilômetro, você está esgotado. Você pensa o seguinte, cara, a sua cabeça tá assim: irmão, para por aqui que você não aguenta correr nem mais 100 metros. Tipo, sua cabeça tá assim, imagina isso. Você tá nessa batalha mental. E aí você corre, 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 dá o seu melhor, dá o seu melhor. Chega, tu conseguiu completar. É exatamente isso que eu quero falar pra você. Dentro do banho gelado, quando você entra ali, é um gelo, é um frio do caramba. Porém, quando você entende o desconforto, entende que o desconforto você sente porque você tá vivo, e que o desconforto é bom pra caramba, o desconforto, ele vai se tornar a sua zona de conforto depois de um tempo. E aí você busca um novo desafio. Isso daí é essencial. Eu comecei a me desafiar com pequenas coisas durante o meu dia. E primeiro foi o banho gelado. Eu entrar numa água fria, que eu não queria, que não estava relaxante, e tornar isso daí algo bom, ao ponto de, depois de muito tempo, eu fui inventar de tomar banho quente. Sabe o que aconteceu? Foi ruim. O meu banho quente foi horrível. E eu sentia como se minha pele estivesse queimando, cara. E foi ruim demais. Então, adapte o banho gelado o quanto antes para sua vida, que sem dúvidas vai te fazer crescer muito. Além do banho gelado, eu diria que esse daqui foi essencial, que foi fazer o meu plano. Eu entender e colocar meus sonhos. Como assim, Matheus? Você pintou, você desenhou? Não, eu não desenhei. Eu peguei e imprimi os meus sonhos. Por quê? Porque toda vez que eu acordava, eu via eles ali. Agora, qual que é a maior dificuldade das pessoas? Elas não conseguem entender qual é o sonho delas. E elas colocam algo qualquer. Por exemplo, eu te pergunto qual que é o teu sonho. Aí tem gente que fala o seguinte: ah, meu sonho é ser rico. Ah, meu sonho é ter uma família. Só que isso daí, o problema é que as pessoas sonham demais e têm poucos objetivos. E para você conquistar seu sonho é só você dormir. Agora, se quando você tem um objetivo, você vai acordar, você vai olhar aquele plano de visão ali, o seu vision board, você vai olhar para aquilo ali. E agora imagina que é algo muito específico, uma família feliz, uma família alegre, com tantos filhos. Você numa casa de tantos milhões, num carro de tantos milhões. Então, com um carro X que você sempre quis ter aquilo ali, aquilo vira um objetivo. E todas as vezes que você acorda com objetivos muito claros. Então, vamos entender uma coisa, imagina que isso daqui vai esclarecer tudo pra você. Imagina que você tá no Rio de Janeiro, e aí você só sabe que você quer chegar em São Paulo. Isso daí é como se fosse a sua vida, quando você não tem um objetivo. Agora, quando você tem um objetivo, você deixa ele claro, você tá com um carro, você sabe que você tá no Rio de Janeiro, você sabe que você quer chegar em São Paulo.
E aí você tem o caminho, é como se você estivesse traçando o caminho. Isso ajuda demais a você ter uma performance cada vez melhor, a você ter um resultado cada vez melhor. Você quer ter um resultado cada vez melhor? Então pega o sonho e transforma ele em objetivo. Depois disso, traça um caminho. Deixa o teu objetivo o mais específico possível. Objetivos específicos levam a vidas extraordinárias. Então, toma muito cuidado. Você que tem objetivos específicos, muito cuidado, porque a sua vida ela pode e vai mudar. Então, vamos para o próximo ponto, que é importantíssimo. E o próximo é escrever. Exatamente. É algo que muita gente fala por aí, não, você tem que escrever tal coisa, mas a forma que eu escrevo ela é completamente diferente. Eu gosto de pegar pensamentos, eu gosto de pegar técnicas, estudos, reflexões minhas e eu escrevo cada vez mais, deixando elas cada vez mais específicas. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a traçar um mapa mental. Então eu pegava um assunto super importante que eu queria desenvolver e eu queria aprofundar cada vez mais os meus pensamentos. Eu queria ficar ainda mais inteligente intelectualmente. Eu queria criar cada vez mais caminhos. É como se eu estivesse pegando a minha mente e expandindo ela num novo nível que eu ainda não tô. Eu pego pensamentos importantíssimos, eu pego chaves, insights importantes que eu peguei durante uma palestra, um vídeo, um estudo, e eu começo a anotar. E eu traço como se fosse linhas. Eu faço literalmente um modelo mental daquilo ali. E eu começo cada vez mais simplificar o que eu acabei de aprender. Eu começo a desenvolver, como se eu estivesse aprofundando. Você pode fazer exatamente isso com qualquer outra coisa. Você pode fazer isso com política, você pode fazer isso com a tua fé. Beleza, Jesus. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus falou dessa maneira? E eu comecei a ficar cada vez mais inteligente quando eu comecei a fazer isso. Foi impressionante, algo único. Eu comecei a traçar todas essas linhas, comecei a escrever, e eu fui ficando cada vez mais inteligente. Meu pensamento começou a aprofundar mais. E na hora que eu ensinava, eu conseguia trazer insights maiores. Por quê? Eu estou trazendo com perguntas. Agora, a tua habilidade de fazer perguntas vai te levar para um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre um assunto. Então toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você aprofunda cada vez mais as suas perguntas, a sua vida ela pode mudar. Então, se esse vídeo fez muito sentido para você, eu te peço, deixa o like e se inscreve aqui nesse canal, porque aqui tem conteúdo de valor todos os dias. Eu te vejo no próximo vídeo, mas antes, me diz aí, fez sentido para você? Qual foi o insight mais poderoso que você pegou? Se fez sentido, começa a colocar em prática hoje na sua vida. Valeu e até a próxima.